Legal, então na aula passada a gente viu como funciona o esqueminha de trabalhar com classes. Eu também expliquei anteriormente que a gente não vai trabalhar com classes aqui nesse curso, a gente vai seguir um paradigma diferente, que é o do Functional Programming, né, ou programação funcional. Antes disso, antes de começar a botar a mão na massa e fazer tudo que a gente tem que fazer com o JavaScript, a gente precisa fazer uma parte que é de planejamento, beleza? Então nessa aula é isso que a gente vai fazer. O que a gente precisa planejar quando a gente vai fazer uma interface seguindo todo esse esquema aqui que a gente preparou até agora, configurando Webpack, configurando Babel, Node, etc e tal. Basicamente é o seguinte, o que essa estrutura traz pra gente, uma coisa muito legal, é algo que eu já expliquei antes, talvez a gente vai ver mais a fundo aqui pra frente, talvez não, a gente vai ver isso o tempo todo, que é trabalhar com módulos, tá? Com import e export, que na verdade isso nem depende muito do Webpack, Babel e não sei o que, isso é uma feature do JavaScript ES6, só que a gente precisa desses caras aí, Webpack, Babel, etc e tal, porque nem todos os navegadores são compatíveis ainda com o import com módulos, né? A palavra correta é essa, módulos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na hora de planejar nossa interface, nossa aplicação, a gente precisa entender quais componentes a gente vai ter no nosso projeto, tá? E esses componentes, então, serão itens, serão módulos, tá? Trocando em miúdos, a gente vai ter uma pasta lá de componentes. E aí, cada item desses aqui, então, da nossa interface vai ser um arquivo separado, ou seja, vai ser um módulo que a gente vai poder importar ele em qualquer lugar do nosso projeto. Isso é muito legal. Os frameworks do tipo React, Vue, Angular, todos eles têm essa premissa, tá? Isso aí é uma das primeiras coisas que você vai ouvir quando você for fazer um curso desses frameworks, tá? Que você consegue, então, pegar componentes e criar esses componentes separados para poder reutilizar eles. E a gente precisa, então, planejar esses componentes e é isso que a gente vai fazer agora. Aqui na nossa interface, então, e em qualquer outro projeto que você for fazer no futuro, é o seguinte, você tem que bater o olho no projeto e a primeira coisa que você tem que se perguntar para você saber o que é ou o que pode se tornar um componente ou não, tá? A primeira pergunta é o seguinte, isso vai se repetir em alguma outra parte do nosso projeto, da nossa interface? Essa é a primeira pergunta, se isso vai se repetir. A segunda pergunta é mais... ela vai depender de cada projeto, mas vamos supor que você respondeu sim para a primeira pergunta, tá? E aí você vai falar, tá bom, mas vai se repetir com a mesma estética, com o mesmo design, tá? Então são duas perguntas, beleza? Vamos trazer isso para a prática então. A gente tem a nossa barra do topo aqui. A barra do topo, como a gente só tem duas telas no nosso projeto, vai ficar fácil, mas imagina que a gente tivesse a terceira, que é a confirmação ou o envio do pedido e tal. Possivelmente a barra do topo vai se repetir em todas elas. Então a barra do topo é sim um componente, beleza? Para organizar isso, estruturar isso, o que eu faço? Quando o projeto é muito grande, eu faço isso. Quando o projeto é pequeno, como esse, eu geralmente não faço, mas eu vou fazer aqui para você aprender o jeito organizado, digamos assim, de fazer as coisas, tá? Eu faço o seguinte, esse aqui é o Notion, tá? O Notion, ele é um aplicativo... Ele é como se fosse um bloco de notas super tunado, super cheio de coisas, de funcionalidades que você pode montar, então, as suas páginas, as suas... enfim, eu não sei explicar muito bem o que é o Notion, mas ele acaba servindo como um software de gestão de projetos, porque ele dá muita ferramenta pra gente usar e ele é gratuito, ele tem algumas limitações na versão gratuita, mas a versão grátis dele já é muito boa, tá? E eu costumo organizar as minhas coisas no Notion, então se você não conhece, o site ele é notion.so, tá? Esse aplicativo aqui. Dá uma googlada, rola até de você, depois que terminar essa aula, espera um pouquinho, dá uma olhada no Notion, vê como ele funciona, dá umas olhadas no YouTube, deve ter vídeos falando do Notion, que vale a pena para você usar ele como gestão de projeto, beleza? Tá, aqui acabou não abrindo a página inicial porque eu já estou logado, mas é aquele site lá, notion.so, beleza? E aí é o seguinte... Quando você cria um workspace novo aqui no Notion, tá? Ele te dá um monte de páginas, como se fosse um template. Eu já deletei todas elas, elas ficam tipo aqui, ó, tá? Embaixo dessa palavra aqui tinha um monte de paginazinhas, eu deletei todas elas já. E eu vou começar uma nova aqui então,
Aí ele já cria em branco. E aí, como eu estava tentando explicar, acho que mostrando fica mais fácil, né? Ele dá um monte de tipos de páginas que a gente pode criar aqui dentro dele. E essa página é uma página de informações, tá? E você pode ir linkando novas páginas a essa dentro dela, criando uma estrutura de páginas que uma está dentro da outra, tal. Ou você pode criar páginas no mesmo nível, enfim. É muito legal. E nesse caso aqui, eu vou criar... deixa eu ver. Talvez poderia ser só uma lista, porque é muito simples, ou poderia ser um board, tá? Eu vou criar uma do tipo board só para você ver o grau de complexidade de coisas que você pode fazer aqui, mas não precisaria nesse caso aqui. Eu vou criar um board, tá? Eu vou dar um título para ele que é projeto ou, tá? E aí, então, aqui a gente tem um estilo Trello aqui, tá? A gente tem os cards, não sei se também você já conhece o Trello ou não, mas o Trello é isso aqui. Você tem 4 colunas ou quantas você quiser, você pode criar as colunas aqui, e aí você cria um card para cada tarefa, tá? Então, aqui na nossa primeira tarefa, na verdade a gente vai ter só uma por enquanto, talvez depois, ao longo do projeto, a gente venha revisitando aqui, adicionando mais tarefas, mas por hora, a nossa primeira tarefa seria definição de componentes. Definição de componentes de UI, que é o que a gente vai fazer nessa aula. E aí, aqui dentro, ó, a gente pode criar tipos de conteúdo, tá? Então, quando eu clico nesse mais aqui, ele me dá um monte de opções. Eu posso colocar título, tal, blá, 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 blá. E nesse caso aqui, eu vou criar uma to-do list, que na verdade é só uma lista com marquinha com checkbox. E aqui, então, agora sim, eu vou adicionando os nossos componentes. À medida que a gente for concluindo eles, a gente volta aqui e marca a nossa checkbox. Então, o primeiro que a gente viu ali foi o nosso header ou navbar. Eu vou chamar de header porque, na verdade, não é só uma barra de navegação, né? O cabeçalho todo do nosso site está ali, vai incluir logo. Vai ser só o logo e o menu, mas vou chamar de header. Beleza. Vamos voltar agora na nossa interface e a gente vai ver aqui o que mais que a gente tem de componente. E aí a segunda situação que eu estava explicando, por exemplo, é o nosso menu. Tá? O nosso menu ele vai se repetir em algum outro lugar aqui na nossa interface? Não. Então não precisa componentizar ele. Tá? No futuro, Brunão, o pessoal do projeto resolveu adicionar um rodapé e vai ter que colocar o menu no rodapé. Se for o mesmo menu, tá? Aí sim vale a pena você componentizar e aquele componente você coloca um if lá de alguma forma, tipo assim, se ele estiver no rodapé, carregue esse estilo aqui para ele. Se ele estiver no topo, carregue esse outro estilo, tá? E aí você tem um componente só de menu, beleza? Mas nesse caso que a gente não vai componentizar o menu. O logo ele também só aparece aqui no topo, então acaba seguindo a mesma coisa do nosso menu, ele não aparece em mais nenhum lugar, então não vale a pena criar um componente logo. Mas é a mesma história, vamos supor que você tivesse, né, no futuro aí, mais lugares que aparece o logo no seu projeto, por exemplo, no rodapé. E aí então você criaria um componente lá, logo, e aí você poderia, dentro desse componente, né, de maneira programática, que a gente vai ver isso um pouco como fazer, saber que lugar que esse logo está indo, e aí então você renderiza os estilos ou a imagem do logo adequada para aquele lugar, para aquela posição, beleza? Mas aqui o logo também não vai. Aí a gente tem um outro componente aqui, que é esse componente aqui do passo a passo, tá? E o componente do passo a passo, sim, ele se repete aqui, e se a gente tivesse a última página aqui, que é a hora de enviar o pedido, né? Ele também se repetiria na próxima. Então, sim, ele é um componente e aí a gente vai adicionar aqui, então, passo a passo. Beleza. Eu vou colocar esse nome aqui, depois na hora de definir o componente lá no código, a gente vai usar outro nome e tal, mas eu vou deixar esse aqui, beleza? Na verdade, eu já vou colocar um nome que eu acho que vai ser Steps, tá? Ou Progress Bar também, que é um nome que o pessoal usa. Eu vou usar Steps mesmo para ficar mais curto, beleza? Próximo componente aqui que a gente tem. Aqui no meio a gente tem essas opções aqui. A gente vai fazer só essa aqui, como eu já expliquei lá na outra aula, tá? Mas percebe que eles têm a mesma estrutura. Eles têm uma imagem, um título e um botão, tá? Então a gente pode chamar esse cara aqui, ó, essa estrutura, como um componente, tá? Dentro desse componente a gente tem outro componente que vai se repetir
que é o botão. Repara que o botão, ele tá aqui dentro, mas também ele tá aqui nesse outro componente, ele tá aqui nesse outro componente, ele tem o mesmo estilo. Então, a gente pode também fazer isso, a gente pode aninhar componentes, beleza? Componentes que existem isoladamente nos seus arquivos, nos seus módulos, digamos assim, a gente pode juntar um com o outro, tá? Isso é o legal de ficar reaproveitando componentes. Se tiver um pouco abstrato aí na sua cabeça, não se preocupe, a gente vai ver daqui a pouco na prática. Mas então, a gente pode chamar esse componente aqui, por exemplo, de produto, ou como a gente está adotando em inglês, product, tá? Por que produto e não skate? Porque no futuro, eu posso, o meu projeto aqui, por exemplo, poderia começar a vender patinete ou patins. E aí eu tenho um componente que chama skate, vai ficar incoerente. Então a gente chama de produto, porque todos eles seriam produtos no final das contas, digamos assim, beleza? Ou outro nome genérico que encaixe. Eu vou chamar de produto mesmo. Então a gente já achou mais dois aqui. Um é produto e o outro é botão, beleza? Então vamos lá no nosso Notion. Então vai ser product, tá? Em inglês, né? Porque a gente está optando por fazer. E button. Beleza. Tá, nessa tela aqui eu acho que não tem mais nada. Tem uns tipos de componentes invisíveis, digamos assim. Por exemplo, a junção desses três caras aqui poderia ser uma product list. Beleza? Só que eu não vou colocar, eu vou colocar só os principais ali na nossa lista. Mas provavelmente a gente vai ter um product list ou não, porque são só três tal, então talvez não, como não é uma listona, talvez não precise, tá? Mas tenha em mente que em alguns projetos, além do item, você tem um componente container, digamos assim, que vai ter esse mesmo nome, só que list. Então, product, aí você tem o componente macro, que é product list. Nesse caso aqui, eu acho que a gente não vai precisar. Beleza, próxima tela. Aqui, a gente já tem esse aqui e esse aqui, que se repete, que a gente já viu, mas a gente tem novidades aqui agora. Aqui no miolo, a gente vai ter o skate, tá? O nosso skate 3D. Não dá pra ver aqui porque tá em branco, mas a gente vai ter. Então, eu já vou adicionar esse cara lá. E ele vai se chamar, então, 3D Object, tá? Por quê? Porque é mesmo pensamento. Se no futuro adicionar patins ou adicionar patinete ou qualquer outro produto, a gente vai ter só um componente que chama 3D Object, que é o que ele é, né? Que é o que ele é, digamos assim, de maneira genérica, tá? Vai ser um objeto 3D ali sempre, seja um patinete, ou um patins, ou um skate, tá? O próximo que a gente tem aqui, então, seria o Color Picker, tá? E o Color Picker, ele tá dentro de uma sidebar. Só que eu vou seguir o mesmo esquema, a mesma regra que a gente adotou. Se a gente não vai fazer o Product List aqui, ou pelo menos a gente não vai anotar o Product List, eu também não vou anotar o Sidebar, tá? Vai ser um elemento de estrutura que a gente não vai anotar. Então eu vou colocar o Color Picker apenas, beleza? Que mais que a gente tem? A gente tem esse seletor aqui, né? Pra gente escolher qual item que a gente quer customizar. Então eu vou chamar isso aqui, aí agora eu não estou conseguindo pensar num nome bom, porque a gente poderia chamar isso aqui, por exemplo, de Selector, a gente poderia chamar de Scroller, porque ele é um scroll horizontal, tem as setinhas ali, a ideia é que se tiver mais que 5, na verdade vai ter mais que 5, acho que ficou faltando a lista aqui, né? Quando a pessoa clicar, ela vai ficar rolando então para ver os próximos itens que ela pode scrollar. Eu vou chamar de Selector, embora Selector não seja exatamente isso aqui, tá? Eu acho que vai ficar mesmo pra... vamos colocar Scroller, vai? Ou vamos fazer melhor. Vamos colocar Parts Selector, tá? Percebe que eu já estou fazendo com esse tipo de escrita aqui, que a gente chama ela de Camel Case, tá? Nesse caso que ela tá começando o primeiro item em maiúsculo também, porque é uma convenção da gente escrever código JavaScript quando a gente vai criar componentes começar com letra maiúscula, beleza? Então acho que na verdade nem é Camel Case, porque o Camel Case ele começa com a primeira minúscula e aí todas as outras palavras maiúscula. Eu esqueci agora, me perdoe aí, é só dar uma googlada aí que é fácil de achar o nome. Mas o que é interessante pra gente aqui, que a gente está quase finalizando, é definir os nossos componentes. Então vamos pro próximo. A gente então tem o Parts Selector e por último aqui a gente tem um resumo do nosso pedido, tá? E o nosso pedido aqui, a palavra em inglês para ele é order, tá? Então a gente vai colocar order details, pode ser.
Pode ser, Order Details, beleza? E o botão já foi, né, que se repete em vários lugares. E eu acho que é isso. Acho que a gente terminou a nossa aula. Agora sim a gente já mapeou a maior parte dos elementos aqui que a gente vai ter que fazer, os nossos componentes. E agora fica fácil pra gente não esquecer nenhum, esquecer o que a gente tem que fazer. É só a gente voltar aqui no nosso projetinho e ir marcando um por um conforme a gente vai criando eles e tal. Legal? Bom, é isso. E te vejo na próxima aula. Valeu!